me chamo Natiele Secolini, sou aluna do 5º período da licenciatura em Ciências Biológicas e hoje irei abordar com vocês um experimento relacionado à textura do solo. Porém, antes de começarmos o experimento, irei falar um pouco sobre o nosso tema. Bora lá? A textura do solo tem grande importância no comportamento e na utilização dos solos. A textura influencia algumas propriedades, como por exemplo a capacidade de reter cátions, retenção, disponibilidade, movimento da água e o comportamento também, como por exemplo a expansão, contração, susceptibilidade, a erosão e a compactação. A textura do solo é perceptível pelo tato e ela se refere à proporção da granulometria das partículas que compõem o solo. As frações granulométricas que compõem o solo se dividem em areia, silt e argila. A amostra de solo argiloso normalmente é mais fácil de ser encontrado, pois é muito comum a ocorrência deste em quase todo o Brasil. Vale lembrar que solos argilosos têm várias cores, por exemplo, vermelho, amarelo, marrom, cinza e etc. Porém, não devemos confundir solo argiloso com argila de modelar. O solo siltoso é menos comum de encontrar nas regiões do Brasil. Muitas das vezes podem ser encontrados em um lugar mais profundo, que contém solos mais jovens. Solo arenoso ocorre com muita frequência em algumas regiões, e já em outras são raras de encontrar. Vale ressaltar que dunas e areias de praia não são solos arenosos, mas sim sedimentos arenosos. Bom, agora que você já compreendeu o conteúdo relacionado à textura dos solos, iremos iniciar a nossa prática. A nossa prática, ela tem o objetivo de demonstrar a sensação tátil do solo com diferentes tipos de texturas. Para a nossa prática, iremos precisar dos seguintes materiais: 3 potes transparentes etiquetados, uma colherzinha de chá para misturar, um pouco de talco, um pote de sorvete vazio, uma lixa de unha, os 3 tipos de solo, argiloso, arenoso e siltoso, e um pouco de água. Após cada potinho ter o seu respectivo solo, iremos acrescentar um pouco de água em cada potinho para que possamos fazer uma massa homogênea. É importante destacar que na amostra de solo seco não é possível identificar a textura, pois fica evidente apenas com o solo molhado. Iremos começar pelo solo arenoso. Primeiro, irei passar meus dedos na lixa e após isso, com o dedo indicador e o polegar, vou esfregar com força esse solo arenoso entre os dedos. Sendo assim, eu consigo sentir a sensação áspera semelhante à da lixa. E o mais curioso em relação a esse solo, que se a gente levar perto do ouvido essa esfregação, a gente sente mais barulho do que os outros solos. Após esse processo, irei lavar os meus dedos e passar no talco para que a gente possa analisar o próximo solo. O próximo solo a ser analisado é o solo siltoso. Entre os meus dedos polegar e indicador, irei esfregar com força o siltoso e eu consigo sentir uma sensação mais fina e macia, como se fosse o talco que eu havia esfregado meus dedos antes. Bom, após isso, irei lavar meus dedos novamente para a gente observar o último solo. E por último, iremos analisar o solo argiloso. Com o meu dedo polegar e o indicador, irei esfregar com força e ao esfregar eu sinto ele fino, mas não é macio e sedoso como o solo siltoso. Bom, e com isso concluímos que quando o indivíduo tocar com o seu dedo polegar e indicador no solo, ele irá sentir alguns tipos de texturas, como por exemplo, no solo arenoso ele vai sentir uma coisa mais áspera, no solo siltoso uma coisa mais sedosa e no solo argiloso uma coisa mais pegajosa e fina. Então era isso que eu tinha para trazer hoje, espero que tenham gostado e muito obrigada!